Olá, meus amigos, que a graça de Deus esteja sobre nossas vidas. Que bom estarmos juntos novamente para continuarmos em nosso estudo desse tema maravilhoso sobre os dons proféticos. É interessante que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Joel, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Joel, ali depois de Daniel, certo? Joel capítulo 2, o verso 28 a 32, nos diz assim a palavra do Senhor. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então você percebe que a palavra de Deus nos diz aqui em Joel que haveria pessoas que teriam que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre o povo de Deus, eles iriam profetizar, eles sonhariam, eles teriam visões, até sobre os servos e sobre as servas. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo seria derramado. E percebam que esse texto de Joel, ele está dentro do contexto do tempo do fim. Porque aparece aqui sinais no sol, na lua. São sinais que antecedem e alertam o povo da breve volta de Jesus. Então, o que Joel capítulo 2 está dizendo é que no tempo do fim haveria pessoas que receberiam visões, haveriam pessoas que iriam profetizar, haveriam pessoas que iriam sonhos, pessoas que Deus então escolheria para poder trazer uma mensagem especial para o seu povo. É importante nós entendermos isso, que Deus iria então nos últimos dias escolher pessoas, servos e servas, jovens, né? Os jovens vão profetizar, os velhos sonharão. Então a palavra de Deus nos mostra isso, certo? E o que seria então? O que seria então para nós sem a palavra de Deus? É muito importante que a gente entenda isso. É muito importante que nós possamos compreender que nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus revela para nós. Veja, abram a Bíblia de vocês em Joel, ou melhor, desculpe, em Isaías. No livro de Isaías, Joel, nós estávamos agora, Isaías capítulo 8 de Isaías. Vamos abrir nossas Bíblias aí. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, o verso 20. Preste bastante atenção no que a palavra de Deus nos diz. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Você entendeu? O que é que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui? A lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. O que é a lei de Deus? A lei de Deus, além de ser toda a sua palavra, ela é os 10 mandamentos. Lembram das características, das duas características de Apocalipse 12, 17? Onde Satanás está irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aqui em Isaías capítulo 8, verso 20, nos diz que a lei e ao testemunho. Nos dito que se as pessoas não falarem conforme esta palavra, de acordo com essa palavra, ou seja, de acordo com a lei de Deus e de acordo com o testemunho, eles não verão a alva. Em outras traduções diz, não há luz neles. Então nós precisamos falar conforme a palavra de Deus nos diz, conforme a lei e o testemunho. Então se pessoas aparecem
as suas palavras, por mais bonita ou eloquente que possa ser, se não falam de acordo com a lei e o testemunho, essas pessoas não verão a alma. Não são dignas de nossa confiança. É isso que nós precisamos entender. A lei e o testemunho. São essas duas ações, certo? Que precisam estar presentes no povo de Deus. É isso que contra isso Satanás está irado. Contra a lei e o testemunho, certo? E o que acontece? Certo? E o que acontece se os testemunhos de Deus não estiverem presentes? Nós já sabemos o que é o testemunho de Cristo. Né? Apocalipse 19:10 nos diz que o testemunho de Cristo é o dom profético, é o espírito da profecia. É a capacidade que Deus concede para pessoas de trazer uma mensagem especial de Deus. E se nós não prestarmos atenção aos testemunhos de Jesus, ao dom profético, às profecias bíblicas, o que acontece? A palavra de Deus nos responde. Vamos para Provérbios capítulo 29. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Entenderam? Se não há profecia, o povo se corrompe. E aí eu pergunto, o povo está corrompido? Pense bem. O povo está corrompido? Nós temos visto apostasias dentro da igreja. E eu me refiro a apostasias no sentido de que não somente aquela apostasia que se afasta da igreja, mas aquelas que permanecem. Porque muitas pessoas continuam dentro da igreja, mas não têm uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Nós temos visto isso? Infelizmente, sim. Infelizmente, nós temos visto essas coisas acontecerem. Por isso, meus queridos, nós precisamos entender que o dom profético é muito importante para a igreja de Deus. É muito importante que nós estejamos apegados àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus possa nos abençoar, para que nós possamos cada dia nos apegarmos à palavra de Deus e que ela seja o nosso guia, que ela nos oriente e nos ajude a enxergar cada vez mais a luz. E os dom profético que Deus concedeu à sua igreja está presente para isso. Que o Senhor fique conosco.